Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Algumas traduções já está dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou, beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Você pode adorar a Deus. Palmas por essa palavra bendita por nós. Aleluia. Glória a Deus. Uma parábola muito conhecida, muito pregada, mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, trazer algo revelado para as nossas vidas aqui, para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco profundamente. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando de um contexto muito interessante. Jesus gostava de ensinar através de parábolas. Jesus, ele trazia muitos ensinamentos, a qual algumas pessoas entendiam, outras não, mas ele trazia parábolas, e nós já falamos aqui que parábola é uma história que pode ser real ou irreal, mas sempre com um fundo de moral. Amém? Amém. Então, nós não sabemos se esta é uma história verdadeira, que verdadeiramente aconteceu, ou se Jesus simplesmente usou para tratar com aquelas pessoas a qual ele estava falando ali. Jesus, ele no século I, ali na Palestina, ele estava tratando com o quê? Com um grupo de camponeses, pessoas que viviam do campo, pessoas que lidavam com a terra, que lidavam com a criação de animais, pessoas que viviam, que tiravam o seu sustento da plantação, da criação de animais, da venda de animais. Então, querido, ele está tratando com esses camponeses, com essas pessoas ali no primeiro século, um tempo de quê? De comunidades patriarcais. O que é isso? O patriarca era alguém que tinha terra, era alguém que tinha bens, era alguém
terra, pagavam por isso, uma parte por isso, e essas famílias também protegiam esse patriarca. Eram como guardas desse patriarca. E esse patriarca tinha todas essas famílias, que poderiam ser 10, 20, 30 ou até mais famílias nas suas terras, debaixo da sua tutela. Então, Jesus está falando de um tempo de comunidades patriarcais. E nós sabemos, querido, que diante desse cenário, Jesus narra essa parábola. Para quê? Para que essas pessoas entendam. Jesus usava o quê? Jesus usava as coisas que eram comum da época. Que eram comum, que aquelas pessoas poderiam entender. Porque não adianta eu querer falar alguma coisa aqui para você e não trazer um exemplo que é comum ao nosso dia a dia. Porque vai ser muito difícil de entender. É como eu falar dessa questão do filho pródigo, usando esse exemplo, sem dar um ensinamento a respeito disso. Muitas pessoas vão ficar sem entender o que é isso. Então, por isso eu estou fazendo essa narrativa para você, querido. Como era o sistema da época, como se vivia, qual era o cenário naquele tempo. Amém? Então Jesus ele narra essa parábola dentro desse cenário para um grupo de camponeses, e essa parábola vem atravessando os séculos até os dias de hoje, a qual nós estamos aqui vivendo e aprendendo com esse texto. Amém? Amém. Então Jesus falava de acordo com os tempos e com os lugares a qual ele ministrava, a qual ele pregava, a qual ele ia trazer algum ensinamento. E nós vemos ele tratando ali com esse grupo de camponeses e falando desse filho perdido, porque o filho pródigo quer dizer perdido. Então ele narra a situação de um filho perdido, de um filho que agora ele chega para o seu pai ou para esse patriarca e fala: pai, eu quero os meus bens, eu quero a minha herança, porque eu quero viver a minha vida, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu não quero mais estar debaixo da tua tutela. Porque, querido, era muito comum uma casa ter valores. Era muito comum um lar ter princípios, regras que precisavam ser seguidas. O que hoje já não é mais, mas que deveria ser comum também nos dias de hoje. Uma casa, um lar ter padrões, ter princípios, ter regras. E era o que estava acontecendo ali. Havia princípios, havia uma série de coisas que precisava ser seguido. E de repente esse jovem ele fala: eu não quero mais isso. E ele sabe, para não viver isso, ele tem que ir embora. Enquanto estiver lá, tem que ser do jeito que é. Tem que ser debaixo desses princípios. E de repente ele fala: eu não quero mais isso. Eu não quero mais estar debaixo desses princípios. Eu não quero mais esses valores. É isso que ele está dizendo. É isso que esse filho pródigo, e por isso pródigo quer dizer perdido. É isso. Ele está dizendo: eu não quero mais seguir esses valores. Eu não quero mais os princípios dessa casa. Eu não quero mais os princípios dessa terra. Eu não quero mais seguir esses valores, esses ensinamentos. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero viver a minha vida do meu jeito. Então, o pai dele simplesmente não é o seu desejo, mas ele pega parte dos seus bens e dá a esse filho. E veja bem, querido, que situação é essa? Talvez você faça essa leitura e você não consegue entender ou compreender o que está acontecendo, como é turbulenta essa situação. Porque alguém só podia obter herança
se o pai morresse. E sabe o que ele está dizendo para o seu pai? Dá a minha parte, porque para mim o Senhor morreu. E você sabe o que custava isso? Esse filho poderia até ser apedrejado por essa decisão que ele tomou. Segundo os costumes, não poderia. E o seu pai mesmo assim abriu mão. E não deixou que o seu filho fosse apedrejado. Ele simplesmente separou a parte que lhe cabia ao seu filho e deu. Mas essa é a grande verdade, querido. A parte da herança antecipada equivalia ao filho desejar a morte do seu pai, ou seja, do patriarca. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: pai, você morreu para mim. Eu quero viver a minha vida. E isso era uma falta grave, que poderia ser punido com apedrejamento. Mas vamos continuar, querido. Mesmo assim, o pai antecipa a herança para o seu filho. Por quê? Porque o pai não quer manter o seu filho com ele por coação. O pai não quer manter o seu filho preso a ele pelos bens que ele tem, ou pela vida que ele pode dar ao seu filho. Ele não quer manter o seu filho com ele por interesse. Você está conseguindo entender? Amém. Ele abre mão disso, porque o que interessa para o pai é ter o seu filho junto com ele, porque ele recebeu os seus valores de aprendizado, de ensinamento. Ele foi formado com esses valores, abraçou esses valores, entendeu esses valores e quer viver esses valores e princípios, entendendo que o seu pai lhe deu uma boa criação, lhe deu uma boa estrutura, e que esse filho dará continuidade a tudo isso. Aleluia. Deus eterno. E o pai quer isso. Glória a Deus. O pai espera isso do seu filho. Amém? Amém. É isso que ele espera. Mas a verdade é que o filho teve uma outra escolha. Ele disse: eu quero viver a minha vida do meu jeito. E se nós olharmos para os nossos dias atuais, isso tem acontecido demais. Porque nós vemos hoje, às vezes, por não ter um bom ensinamento, às vezes por frouxidão, e às vezes fez tudo certo. Mas não acontece como de repente nós queríamos que acontecesse. E é muito comum nós queremos buscar um culpado. Muitas vezes não há um culpado. Todos nós um dia damos cabeçada. Bom, nem todos, né? Não vamos generalizar. Nem todas. Tem alguns que é fora da curva, né? Mas nem todos. Mas é normal muitas vezes se dar as suas cabeçadas. E esse é um exemplo que nós estamos vendo acontecer aqui, nesse texto que nós lemos e nesse texto que Jesus está dando um exemplo para esses camponeses. Esse elo que o pai quer ter com o seu filho é um elo de amor, não é um elo de barganhas, não é um elo de trocas, não, é de amor e de respeito. E isso é o mais bonito para se viver familiarmente. Então, querido, nós vemos que esse jovem, esse rapaz, ele pega os seus bens, e a palavra de Deus diz que ele vai viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida irresponsável. Ele não quer as responsabilidades da casa, ele não quer as responsabilidades
a vida dele do jeito que ele quer. Com certeza, o seu pai deve ter dado conselhos, deve ter falado, mas ele irredutivelmente foi viver a sua vida. Então, querido, essa é uma das coisas que eu aprendo com Jesus nessa parábola. Aleluia. E outra coisa que eu aprendo é que a palavra distante não se traduz em lugar longínquo, ou um lugar onde eu não posso ter contato, porque eu posso estar muito perto e posso estar distante. Um filho pode estar muito perto do seu pai e muito distante dos seus valores. Um marido pode estar muito perto da sua mulher, mas muito distante do que ela espera dele. E vice-versa. Então isso são coisas que nós aprendemos aqui nessa parábola, que a palavra distante não é simplesmente uma questão geográfica. Porque eu posso estar aqui nesse lugar e Deus pode estar tão distante de mim. É verdade, Deus. Eu posso estar nesse lugar que representa estar perto de Deus e Deus pode estar tão distante do meu coração, e os meus princípios podem estar tão distante do que é os princípios de Deus. Então, a palavra distante não é simplesmente uma questão geográfica, querido, porque Deus está em todos os lugares. Aleluia. Ao mesmo tempo, Deus está em todos os lugares. Glória a Deus. Há um único lugar que Deus não pode estar: no coração que se fecha para Ele. É o único lugar que Ele não pode estar: no coração que se fecha para Ele. Por isso a palavra de Deus diz para todos nós: se hoje ouvirdes a minha voz e abrir as portas do vosso coração, então eu entrarei e cearei com você. Então é necessário que se abra, porque Jesus é educado. Glória a Deus. É necessário que eu abra para que Ele possa entrar e habitar. Porque a palavra, quando se fala eu entrar e cear, é habitar. Glória a Deus. Se eu abrir, Ele entra e habita, mas eu preciso abrir. Então, o único lugar que Deus não pode estar é no coração que se fecha para Ele. Então, o nosso coração, querido, ele precisa estar aberto para a palavra, para que mude valores, para que mude princípios. Aleluia! E muitas vezes não é fácil, porque às vezes nós viemos com uma série de coisas, uma série de desejos, uma série de vontades, e eu preciso vencer essas vontades e esses desejos. Tem pessoas que vão viver a sua vida inteira lutando contra si mesmo, porque são pessoas que vão ter tendência a alguma coisa. Tem pessoas que têm tendência a alguma coisa, e ele vai ter que lutar a vida inteira contra essa tendência, seja bebida, seja drogas, seja prostituição, seja pornografia. E ele vai ter que lutar, porque há uma tendência nele, e ele vai ter que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida o tempo inteiro para que ele vença. Você veja bem que a palavra de Deus diz que através do apóstolo Paulo, que há alguns eunucos que nasceram eunucos, alguns que foram feitos eunucos, e alguns que por si mesmos se tornaram eunucos. Os que se tornaram por si mesmos foi por vontade própria. Ele falou: eu vou ser casto, eu não vou me casar, eu não vou me relacionar e vou embora o resto da vida, porque eu acredito que isso é o melhor para mim. A palavra de Deus diz que alguns nasceram dessa forma, nasceram com algum problema genético que o impossibilita de se relacionar.
E ele vai ter que viver com isso. E ele vai ter que ter paz com isso. E a palavra de Deus diz que alguns foram tornados eunuco. Ou fizeram, alguém castrou ele. E ele veio, e isso não se engane. Nós estamos falando de um tempo que era muito comum isso. Principalmente aqueles que trabalhavam em palácios. Que trabalhavam muito próximo às mulheres do rei. Eles eram castrados. E essas pessoas também aceitavam Jesus. Mas ele ia ter que conviver com isso. É fácil? Não é. Mas vai ter que vencer. Vai ter que vencer as suas tendências para poder viver um evangelho genuíno e poder herdar o reino dos céus. Então nós temos que vencer homossexuais que se converteram. E agora ele vai precisar vencer as suas tendências. Eu conheço alguns que venceram. Glória a Deus. Alguns que se casaram. Outros que estão levando a sua vida casta até o final. Porque estão se vencendo o tempo inteiro. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, querido, não é fácil obedecer muitas vezes os princípios do Pai, porque nós temos que nos vencer. Há regras, há princípios, há valores que necessitam ser obedecidos. Há um caminho a ser seguido. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, querido, nós aprendemos isso também nessa parábola. Mas veja bem, querido, deixa eu abrir um parênteses aqui para que você entenda. Veja que o filho, a atitude do filho mais velho, ele se revolta quando o filho volta, o filho mais novo volta, ele se revolta. Ele se revolta. Porque qual é o pensamento dele? Poxa vida, o cara quis a morte do meu pai. Ele levou os bens. Ele voltou sem nada, voltou um lixo. E meu pai abraçou, deu um anel para ele, deu banho nele, calçou ele e fez uma festa para ele. E eu estou aqui. E nunca aconteceu nada, nunca matou nenhum bezerro, nunca matou um cordeiro para mim. E o pai fala para ele: poxa, cara, você está aqui, é tudo seu. É tudo seu, você pode usufruir, você está debaixo dos princípios, você está debaixo dos valores, é tudo seu. Glória a Deus. Mas você está vendo como a distância não é simplesmente uma questão de geografia? Ele estava lá, debaixo, estava junto, mas estava distante. Porque tudo era aquilo, era dele, mas ele não sabia, ele não conseguia entender. Ele não usufruía daquilo. Ele estava esperando que o pai fizesse alguma coisa, mas era dele. E ele podia fazer na hora que quisesse. E muitas vezes nós damos cabeçada por causa disso, querido. Nós estamos aqui debaixo dos princípios do Pai, debaixo dos princípios da casa de Deus. E tudo que Deus tem é meu e é seu também. Aleluia. Mas a gente não consegue enxergar. E por isso que as pessoas servem a Deus com peso. E por isso que as pessoas servem a Deus meio que parece que é uma obrigação. Sabe? Quando eu vejo alguém falar assim: eu tenho que ir para a igreja hoje, eu fico triste, né? Porque parece que ele só vai porque ele tem que dar resposta para alguém. Não é porque está nele, ele está festivo com aquilo. Não, é porque se ele não for, alguém pode falar, alguém pode dizer, e vai falar isso, e vai falar aquilo, e aquilo outro e tal. Eu tenho que ir. Tenho que ir para a igreja hoje. É triste, né? Tenho que ir para a igreja hoje, é triste, é um momento triste. Não é festivo, meu. Eu não tenho, eu vou. Glória a Deus. Eu quero.
eu desejo, eu não vejo a hora. Aleluia. Por quê? Porque eu vou estar com meus irmãos, eu vou estar com a família, eu vou estar em unidade, aleluia. Eu vou festejar, eu vou glorificar junto, eu vou estar unido na unidade do corpo de Cristo. Porque quando eu não estou na unidade, eu sinto falta. Dessa maneira. Aleluia. Então é alegria. Quando a gente vai para lá, como foi o final de semana, a gente vai para lá, é festa, é alegria. Que bom que a gente vê os nossos irmãos. Aleluia. Como é bom estar junto. Como é bom participar junto. Aleluia. É festa. É festivo. O clima é festivo. E não é diferente quando nós vemos esse lugar. O clima é festivo. Nós estamos juntos. O clima é festivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, a questão de distância não é simplesmente geográfica. Aquele filho mais velho, ele estava, ele participava de tudo, mas ele estava distante. Ele não conseguia se alegrar, ele não conseguia usufruir daquilo que era dele. Querido, usufrua daquilo que é seu, aleluia. Usufrua daquilo que o Pai te deu, usufrua disso. Fique feliz com isso, faça festa com isso. Glória a Deus. Aleluia. Porque você veja que aquele filho que não se perdeu, ele só não se perdeu longe, mas ele estava perdido dentro. Ele não se encontrou dentro. E quantas vezes nós não nos encontramos estando dentro? Você já viu isso? Tem pessoas que estão, mas ele não se encontra. Ele não consegue ter comunhão. Ele não consegue estar em unidade. Ele não consegue sorrir junto. Ele não consegue fazer as coisas juntas. Ele não consegue permanecer junto. Por quê? Porque eu estou dentro, estou perto, mas estou distante. Distante. Geograficamente eu estou no mesmo lugar, estou junto, mas estou distante de tudo, de todos os princípios, de todos os valores da casa. Aleluia. Sabe que, na verdade, esse filho mais velho, ele tinha um egoísmo velado. Estava lá, mas ele era um egoísta, estava velado. Sabe por quê? Porque ele não conseguia usufruir daquilo que lhe pertencia. E quantas vezes nós não conseguimos usufruir, querido, daquilo que nos pertence, da alegria, da paz? Porque a gente acha que a paz de Deus é estar tudo tranquilo e favorável, né? A gente acha que não, a gente acha que paz é tudo que está ao nosso redor está tranquilo, está favorável, está tudo bacana, está tudo não falta nada, tem dinheiro sobrando. O dia que eu quiser comprar pizza eu compro, o dia que eu quiser viajar eu viajo. Não tem briga, meu marido só me chama de love. Não, por ser agora. Poxa vida. Minha mulher só me chama de paixão. E agora dos homens, cadê? Parece que é verdade. Então assim, que beleza, não tem briga, não tem discussão. Quando ela vai me bater com uma flor. Que não seja uma rosa. Nossa! Me manda um buquê de flores, está tudo bacana, está tudo legal, está tudo. Nossa, a gente acha que passa isso. Mas quando Jesus fala, eu vos dou a minha paz e não dou como o mundo dá. Porque essa é a paz enganosa do mundo, que nós achamos que é a paz, e não é. A paz de Jesus é você estar em
paz com Ele no meio da turbulência. No meio da turbulência você está em paz. Aleluia! A água está batendo no barco. Muitas vezes parece que vai virar, mas você mantenha a paz, porque a paz de Cristo está na tua vida. Isso é a paz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gente acha que não. Porque é o que vão acusar muitas vezes. Dizer, mas você não está na igreja? Por que você está passando isso? Você não é crente? Por que está acontecendo isso? Não entende nada do Evangelho. Porque ter Jesus, estar em Jesus, não quer dizer eu não passar por situações. Na verdade, quer dizer eu consigo passar por elas. Eu passo. Quem não está, fica no meio dela. Quem não está, retrocede, como aqueles barquinhos que estavam acompanhando Jesus, quando Jesus disse, passemos para outra margem. Saiu um monte de barquinhos junto, mas quando a turbulência veio, alguns pularam na água, outros barcos retrocederam, mas o barco de Jesus estava, continuou até o fim. Aleluia. Então, querido, é passar pela turbulência. Então nós somos Jesus, nós passamos por turbulência. E nós passamos, nós não ficamos nela e nem retrocedemos dela. Nós passamos por ela, porque temos Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos entender verdadeiramente o que é Evangelho. O que é viver Cristo? É passar por turbulências, mas passar. Glória a Deus. Você vai passar. Amém. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai retroceder no meio do caminho, você vai passar por ela. E aquele que tiver vai falar, como você conseguiu passar por isso? E você vai dizer, passei porque Jesus passou comigo. Aleluia. Quantas pessoas já falaram para você, eu não aguentaria isso, eu não conseguiria passar por isso. Por quê? Porque ela não tem Jesus e jamais ia passar mesmo. Nós passamos porque temos Jesus. E por isso nós passamos por essas turbulências. Passamos com Ele. Essa é a diferença de quem tem Jesus e quem não tem. Quem tem, passa. Quem não tem, fica no meio do caminho. Não quer dizer que não vai passar. Vai passar. Mas vai passar e vencer. Amém? Aleluia. Querido, nós vemos que diante de toda aquela situação, o filho mais novo vai, ele vive a sua vida dissoluta, ou seja, irresponsável. Ele pega os seus bens e vive do jeito que ele quer, como o mundo fosse acabar amanhã. E nós vemos, e é isso que ele fez. Ele foi, acabou com tudo, gastou o seu dinheiro nos bordéis da vida, com as situações da vida, com tudo aquilo, ele acabou com a sua herança. E chegou um devido momento que agora ele não tinha nada, ele não tinha onde morar, ele não tinha como sobreviver, ele não tinha como fazer, mas ainda havia um orgulho no seu coração. E ele foi então trabalhar de empregado para alguém na região a qual ele tinha ido. E sabe qual o serviço que ele foi fazer? Cuidar de porcos. Isso era algo proibido e talvez a maior humilhação para um judeu. Porque judeus não criavam porcos e nem comiam porcos, porque era considerado imundo. E ele foi cuidar de porcos. Olha a humilhação que ele chegou. Ele foi cuidar de porcos e ele desejou a comida dos porcos. Eu vi um missionário um dia falando, nós estávamos conversando, e ele falou, sabe que essa parábola me veio à mente quando eu estava num lugar, eu estava fazendo missão em um lugar, e nós nos retiramos para o campo, e deu a hora do almoço, eu estava com fome. Ele falou, o estômago está nas costas. E de repente veio os trabalhadores e começaram a alimentar os porcos. Ele estava ali olhando, e aqueles porcos comendo aquela lavagem daquele jeito, aquela coisa, comendo gostoso, não? Aquilo ali,
E ele falou, poxa, eu olhando ali, você sabe que eu estava com tanta fome que minha boca salivou de ver como aqueles porcos estavam comendo. Então você pode imaginar alguém que está passando fome, que não tem nada, que não tem o que comer, ele está trabalhando de favor para ter onde morar, vendo os porcos comer e desejando a comida daqueles porcos. E quando isso acontece, ele cai em si e o seu orgulho é quebrado. E ele fala, eu morava bem e eu saí da onde eu estava bem. E ele falou, eu vou voltar e vou falar para o meu pai. Isso ele pensando, eu vou pedir perdão para o meu pai, vou falar, eu não sou digno, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele falou, vou pedir para o meu pai que ele me dê um trabalho, que ele me dê um emprego. Porque ele pensa, não há mais dignidade em mim. Quando ele que sentiu vontade de comer a comida de porcos, ele falou, perdi a minha dignidade. E um grande engano. Não foi ali que ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a dignidade quando ele quis sair de casa. Quando ele tomou a decisão de sair de casa, ali ele já havia perdido a sua dignidade. Ali ele já desejou a morte do seu pai. Ali ele já disse, pai, você está morto para mim. Eu não quero os seus valores. Eu não quero os seus princípios. Eu não quero as suas regras. Ali ele já havia perdido a dignidade. Ele achou que tinha perdido a dignidade quando ele chegou naquela situação de humilhação. Não! Ele perdeu a dignidade quando ele tinha tudo. Porque nós não nos conhecemos quando nós estamos na prova, não. Nós nos conhecemos é quando nós temos tudo. É quando nós temos tudo é que nós somos conhecidos. Não é na prova, não, querido. Na prova o negócio é enganoso. Na prova a gente chora. Na prova a gente fala, ai Deus, tu me dá mais uma chance, hein? Olha, oh Jesus, olha, mas na prova, querido, o negócio é diferente. A verdade das nossas vidas é quando nós estamos em cima. A verdade das nossas vidas é quando nós temos tudo. E aí nós mostramos quem nós somos. Quando você tem condições de tudo. Porque é fácil na prova eu estar todo dia na igreja no jejum, na oração, estômago nas costas, aí não tem mesmo. Deus, dessa maneira, Jesus. Não tem mesmo. E aí, quando você tem a oportunidade de viajar muito, Deus. de ir para o lugar que você quer, você vai querer saber de o quê? Tanta comida boa, né? Você aprende o gosto do camarão, do caviar. Eita. Nunca vi, só ouço falar. Eu também. Mas você vai ver. Porque aí agora você tem condições de fazer o que você quer. Você acha? Aquele irmãozinho, né? Que você, vamos morar junto, estamos juntos. Quando você estiver por cima, não serve mais para você não. É verdade, Deus. Ah, gentinha, pequeno. Quem? Mora no Jardim Brasil? É jovem? Mas Jardim Brasil, no joga? Não, eu tenho que lidar com pessoas É assim mesmo. mais elitizadas. Dessa maneira. Porque, não, meu negócio é o pessoal manda, né? Pessoal bonito. Lugar onde só tem gente feia. O cabra nasce aqui e é feio. E depois quer falar meio de gente bonita. É assim. É assim, querido. Eu estou falando porque eu vi muito, querido. Nesses poucos 23 anos de evangelho, eu já vi muita coisa.
dá esse gostinho para a gente se conhecer. Porque eles já sabem. Mas eles dão gostinho só para a gente se conhecer e para a gente e para os outros conhecer quem é também. Quem é o camarada também. Porque é fácil falar. O difícil é fazer. Verdade, Deus. Você está entendendo, querido? Aleluia. Então nós vemos isso, querido. Pessoas perdem a dignidade com facilidade. Mas quando ele cai em si, ele quer voltar. Ele quer retornar para a casa do pai. E quando esse filho retorna, a palavra de Deus diz que o pai corre em sua direção, o abraça, o beija no rosto, na frente de todos. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Ele está quebrando princípios. Agora o pai está quebrando os seus princípios por causa do filho. Ele está quebrando os seus princípios. Aleluia. Mas ele quebra, sabe por quê? Porque o filho volta. Lembra-te da onde caíste e volta e repara aonde caiu. As pessoas estão querendo pular etapas. Ele tropeça, ele cai lá e ele quer voltar aqui na frente. Não, é lá. Aonde foi o erro, aonde foi a falha, é lá que se volta, é lá que se conserta. Sabe por quê? Porque se não consertar lá, querido, vai acontecer de novo. É muito provável que vai acontecer de novo. Porque ele nunca consertou. Então, se nunca consertou, é porque nunca mudou o seu caráter. E quando se conserta lá onde caiu, é uma prova de mudança de caráter. Amém? Amém. Então, querido, às vezes as pessoas falam: pastor, mas você é muito durão. Não, é lá onde caiu o negócio. Quer ficar bem comigo? Vai consertar lá. Vai consertar lá onde foi. Não vai pular aqui. Aqui não tem. Não vai pular aqui, é lá onde foi. A gente conserta lá e a gente começa de novo. Aleluia. Vamos que vamos, mas consertou. Não ficou nada para trás. Não ficou nada para trás. Então, querido, é assim, querido. E não foi diferente aqui. Quando ele chega, o filho vem e se humilha. Ele fala: eu peguei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai corre até ele. E o pai coloca o anel no seu dedo. O pai o abraça apertado, contrariando todas as tradições do patriarcado. Porque aquele filho saiu, ele poderia ser apedrejado. Um pai patriarca jamais faria isso. Jamais correria ao seu filho. Não, ele lhe daria disciplina. Mas o pai negligente, ele correu, ele abraçou o seu filho, aleluia. Ele contrariou todas as tradições, aleluia. Por amor ao filho, o pai se humilha perante toda aquela aldeia em um gesto público. Porque um erro foi reparado aonde ele foi feito. É outra coisa que eu aprendo nesse texto. Eu sempre vou reparar aonde eu errei, lá onde eu errei. Não dá para maquiar. Não dá para passar por cima. E isso nós fazemos com Deus o tempo inteiro. Nós falhamos, erramos e depois queremos maquiar. Queremos maquiar a situação. Queremos maquiar a coisa. E não consertamos. Verdade, Deus. Você vê quantas pessoas ele cai nas mesmas coisas o tempo inteiro. O camarada adultera, ele está sempre caindo no adultério. Isso estou falando até pastores. Porque ele não conserta. Ele dá uma maquiada. Ele dá uma maquiada e outros caem de outra. E tem pessoa que sempre cai na pornografia. Porque não conserta. Não conserta lá. Não maqueia, porque esse papo aqui, né, tem melhor ficar assim debaixo do pano. Esse negócio aqui vai me humilhar. Não, querido.
Eu tenho que me humilhar É Deus. diante de situações e tantas outras coisas que não são consertadas na sua origem. E tudo precisa ser consertado na sua origem. Querido, entenda uma coisa para a gente encerrar. Jesus, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se humilhou por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele não tinha para que voltar. Ele não tinha um erro de origem. Ele não tinha nada disso. Mas mesmo assim, ele se humilhou pelo Filho. Entenda, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Glória a Deus. E toda vez que deixarmos a casa do Pai, ou nos distanciarmos do Pai, nós estamos dizendo: eu não quero esses princípios, eu não quero os teus valores. Você está entendendo? Que o Evangelho é muito mais sério do que a gente pensa. O Evangelho é muito mais sério do que uma reunião na igreja. Não, isso aqui faz parte, mas o Evangelho é muito mais sério do que isso. É muito mais sério do que uma simples reunião que muitas vezes eu venho sem gosto, que muitas vezes eu venho sem a vontade de estar. Mas ele se humilhou, ele se derramou, ele veio, ele deixou a sua eternidade para vir me abraçar, para vir te abraçar. Glória a Deus. Ele se humilhou. Ele se humilhou diante do céu. Ele se humilhou diante dos anjos. Ele se humilhou diante das pessoas. Ele se humilhou diante do inferno para vir, para correr até mim, até você e nos abraçar e dizer: filho, vem. Filho, retorna para mudar a tua história. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me saciar. Vou mandar embora o que não
noite nós nos reunimos nesse lugar para entender os valores do Pai. E se tem uma coisa que o Pai não negocia, são valores e princípios. Por isso não há negócio. Deus nunca vai negociar os valores dele comigo e com você. Ele nunca vai negociar. Ele nunca vai dizer assim, ó, mas olha, não. Ah, ó, pai, mas eu vou embora. Ele vai dizer, bora. Mas os meus valores eu não negocio. Deus não negocia valores. Jesus nunca negociou os seus valores. Quiseram fazer dele um rei, quiseram colocar uma coroa nele, mas ele não negociou, porque ele sabia que o propósito não era esse. Não era esse. Valores não são negociáveis, querido. Nós aprendemos mal. E aprendemos mal desde criança, quando nossos pais negociavam conosco para que a gente comece, para que a gente fizesse alguma coisa. Nós ensinamos os nossos filhos mal. Nós ensinamos os nossos filhos a negociar de criança. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar, porque nós crescemos assim, querido. Nós chegamos à estatura de maturidade dessa forma, como meninos, negociando o tempo inteiro. Com Deus não se negocia. Não negocie com seus filhos. Não dê uma malformação para eles. Não é negociando, é ensinando, é mostrando o caminho, é dando a direção e formando esse filho para que ele chegue a uma estatura de varão perfeito. Aprenda com Jesus. Aprenda através dessa parábola. Não se negocia valores e princípios.